Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou falar de um castelo, concretamente do Castelo de Tomar, e como ele está muito ligado aos Templários, pois tive o cuidado de me apresentar com esta indumentária, onde coloquei uma cruz dos Templários aqui na minha boina, porque no fundo julgo que todos nós temos um pouco dentro das nossas veias a correr sangue dos Templários. Sabemos que não só em Portugal, mas também um pouco por toda a Europa, há um ressurgir de movimentos que se intitulam, pois, descendentes dos Templários ou grupos relacionados com esta temática, que se reúnem, que fazem os seus cerimoniais, e alguém um dia me disse que eu, hipoteticamente, olhando para mim, disse: o senhor de certeza absoluta que nas encarnações anteriores foi um templário. Pronto, está bem que fui um templário. Não me considero como tal, mas achei piada, porque há pessoas que realmente levam isto mesmo muito a sério, e sabemos que há um conjunto de mitos, um conjunto de mistérios envolvendo os Templários que têm enriquecido, como sabemos, pois, a literatura e o cinema, enfim. E falar de Tomar, meus amigos, antes de mais, é falar dos Templários. Em data incerta, talvez janeiro de 1120, um grupo de cavaleiros cruzados, fazendo os votos de pobreza, castidade e obediência, se compromete perante o patriarca de Jerusalém, Gormundo, a seguir uma vida de cônegos regulares e a proteger as caravanas de peregrinos. Como lhes foi dado para seu estabelecimento uma área do palácio de Balduíno II, anteriormente mesquita de Al-Aqwaza, onde se acreditava ter existido em tempos o Templo de Salomão. Este grupo de cruzados, chefiados por Hugo de Pães, depressa fica conhecido como Cavaleiros do Templo de Salomão, ou simplesmente Ordem ou Milícia do Templo. A eles que as autoridades do Reino de Jerusalém vão entregar a segurança dos peregrinos. Estes cavaleiros, pois, sediaram-se no Templo de Salomão, reconstruíram-no e desde aí, pois, tiveram uma influência cada vez em crescendo até aos inícios do século XIV, quando o rei francês, Philippe o Belo, desfez a ordem, portanto, perseguindo-os, matando-os, e acabou aí, podemos dizer, esta ordem, a Ordem dos Templários. Dona Teresa convida, concretamente em 1128, recebe os cavaleiros, primeiros cavaleiros do Templo, Templários, pois em Portugal, concretamente na zona de Braga, e concede-lhes a primeira propriedade no Ocidente. Está documentada a presença da Ordem do Templo em Portugal desde 1128, ou seja, menos de uma década após a sua fundação em Jerusalém. Nessa data, Dona Teresa doa aos Templários o Castelo de Sor, doação que, por um lado, se deve entender no contexto da vinda de Hugo Pães à Europa e da sua participação no Concílio de Troyes, e por outro lado, enquadra-se na difícil situação militar
em que se encontravam as hostes cristãs situadas no vale do Mondego. Abraços com o novo avanço muçulmano. Esta doação é tanto mais importante quanto o seu objeto era um território parcialmente destruído e despovoado, com poucas estruturas defensivas. Até 1143-1144, altura em que se defendem Sor de mais uma incursão muçulmana, nada se sabe sobre a presença dos templários em território nacional. Pouco depois, 1145, a Ordem do Templo recebe alguns castelos na região transmontana, concretamente Longroiva, Penas Roias e Mogadouro, que viria a entregar à coroa no final do século XII em troca de Idanha Velha e da herdade da Safa. Em 1147, os templários participam ao lado de Dom Afonso Henriques na conquista de Lisboa, tendo o monarca como recompensa doado aos cavaleiros os direitos eclesiásticos de Santarém, o que aliás originou uma longa e acesa disputa com o bispo de Lisboa. Em 1169, Dom Afonso Henriques faz uma doação da maior importância à Ordem do Templo, tanto para a monarquia como para os cavaleiros. Entrega-lhes nada mais, nada menos que a terça parte de todo o território que viesse a conquistar, desde que as rendas que os templários nele obtivessem revertessem a favor da luta contra os muçulmanos ao serviço da própria monarquia. Dom Afonso Henriques, como sabemos, titulou-se mesmo membro da Ordem e contou com a experiência militar com esta Ordem para conquistar imensas terras aos muçulmanos no sul de Portugal. Por isso que falar de Tomar é falar fundamentalmente de um dos grandes templários, dos maiores templários portugueses de sempre, que foi Gaudim Pais. Este Gaudim Pais é uma lenda, é uma personagem histórica extraordinária, que nasceu, podemos dizer aqui, muito próximo de Braga, em Amares, sobrinho de um bispo de Braga, e que aos 10 anos pois, foi viver para a corte, tornando-se o braço direito, podemos dizer, de Dom Afonso Henriques, que era 9 anos mais velho do que ele. Gaudim Pais, regressado do Próximo Oriente em 1150, onde havia participado em atividades militares, no quadro da Segunda Cruzada, este valoroso cavaleiro foi de imediato nomeado mestre daquela milícia. Na década de 60 do século XII, os templários tinham já à sua guarda um conjunto de fortalezas a norte do Tejo, o que exigia aos cavaleiros um enorme esforço e responsabilidade, já que, por essa altura, elas constituíam o essencial da defesa do território português. Durante o governo de Dom Gaudim, a Ordem do Templo vai construir vários castelos. Referimos-nos a Pombal, a Tomar e Almorol. Promove obras de reparação noutros, concretamente em Penas Roias e Longroiva, por exemplo. Concede forais a várias populações como Randinha, Ferreira, Tomar, Pombal, Castelo de César, manifestando assim o interesse da milícia em regulamentar a vida local e em criar novos incentivos para o povoamento.
Em 1190, novo avanço almohada atinge gravemente a Extremadura portuguesa, chegando o castelo de Tomar a ser cercado, mas não tomado. Esta fortificação seria uma das mais seguras da época, como atesta o facto de, em 1211, D. Sancho aí depositar parte do tesouro real. 5 anos depois, 1195, morria o tão carismático mestre, com cerca de 75 anos de idade. Durante quase 5 décadas, desde o seu aparecimento em Portugal até aos anos 70, a Ordem do Templo tinha sido efetivamente o único auxiliar do monarca na Reconquista, que esteve na origem da maior parte da sua base territorial. Ao mestre Godinho Paes sucedeu D. Lopo Fernandes, que contudo terá exercido a dignidade mestral até 1206, data em que surge na documentação o nome do mestre D. Fernando Dias, logo seguido em 1208 de D. Gomes Ramírez. Assiste-se neste período a uma tentativa de lusitanização dos templários peninsulares, atestada pela presença no governo provincial da Ordem de mestres de origem portuguesa e enquadrada num processo de autonomização da estrutura dos templários hispânicos face à casa-mãe do ultramar. É um exemplar dos melhores que temos em toda a Europa, este Castelo de Tomar, que era constituído fundamentalmente por essa torre enorme, essa torre retangular, isolada, que era uma forma de defender o castelo. Depois, os alvores, que eram aquelas cercas de pedra que eram colocadas junto às fundações das muralhas para impedir precisamente que os inimigos minassem esses alicerces que faziam muitas vezes derrubar as paredes dos castelos. Com estes alvores isso era quase impossível, e pela imagem que podeis ver atrás de mim, é um exemplar dos melhores que temos em toda a Europa. E finalmente temos a charola, que é, enfim, de certa forma uma homenagem aos templos, ao Santo Sepulcro de Jerusalém. É trazer um pouco o mais significativo de Jerusalém para este castelo, e refiro-me concretamente ao monumento do túmulo de Cristo e ao Templo de Salomão. É um edifício octogonal que posteriormente foi decorado pelo rei D. Manuel I, mas nota-se que a estrutura é toda uma simbologia ligada, portanto, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, meus amigos, falar de Tomar, falar deste Castelo dos Templários, é falar dessa relação mítica ou mística que existia entre a Ordem do Templo e o nascimento desta nação portuguesa. Bom, e falar de Tomar é também falar do rei D. Manuel I, que
com muito carinho, pois embelezou o monumento e é fácil ver o estilo manuelino tanto no interior como no exterior. E refiro-me concretamente à porta da entrada da igreja e àquela famosa janela manuelina, portanto, do Convento de Cristo em Tomar. Por fim, dentro da charola, portanto, nesse edifício octogonal, pois vemos os 16 panos com imensas ilustrações da vida de Cristo, dourados por todo o lado, portanto, tudo isso foi obra no reinado de Dom Manuel I. E no cimo, pois, vemos lá a esfera anular, onde realmente representa o domínio de Portugal praticamente um pouco por todo o mundo. Falar de Tomar é, de facto, falar de todas estas realidades que, como vos disse no início do vídeo, estão extremamente bem desenvolvidas em muitos livros de história, mas eu aqui, pura e simplesmente, como disse, o meu objetivo era dar a conhecer estas fotografias que eu tirei e vídeos, e falar um pouco sobre algumas das personagens que estiveram intimamente ligados a este monumento. E uma vez que em todos nós corre nas veias nossas corre esse sangue dos templários, pois desejo sempre que passeis por Tomar e visiteis este monumento, pois sintam esta força dos templários, porque muito daquilo que Portugal fez, concretamente na expansão marítima, concretamente as obras realizadas emblemáticas que temos no nosso país, pois tem aí muito da presença dos templários. Espero que tenham gostado. Se gostaram, pois coloquem o vosso like, façam o vosso comentário, subscrevam o canal, porque eu por cá vou continuar a falar destas realidades, destes monumentos, destas maravilhas que temos no nosso país. Até lá, fiquem bem, um abraço.